É? Não, Alguém já se confessou? só disseram que está tudo bem, Está boa a dizer noite. boa noite, boa noite, boa noite. Acho que ainda ninguém se leu a segunda carta, a não ser que tenhas aí algum. Deixa-me ver. Quem é que leu a segunda carta? Meninos! Meninos, quem é que leu a segunda carta durante esta semana? Um beijinho muito grande à irmã Salete. É só cansaço, é só muito trabalho e muito cansaço em cima a esta hora. Mas vamos lá. E vamos à carta, já que ninguém se quer confessar. Apesar de nós já termos lido em tempos, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Mas pronto. Brincadeiras à parte. Vamos lá então. Segunda carta de João. Esta é uma carta diferente. É uma carta pequena. É uma carta pequena, é a carta mais pequena em versículos bíblicos. Portanto, esta segunda carta de João. É a mais pequena dele ou é a mais pequena do Novo Testamento? Do Novo Testamento. Do Novo Testamento. É com sim. menos versículos. Com menos versículos. No entanto, a mais pequena de todas é a terceira carta de João, que é a que tem menos palavras. Ok, muito bem. Então, João, para dizer a verdade, existe um grupo de pessoas que considera que não terá sido João a escrever esta carta. Por exemplo, ao nós iniciarmos a leitura da carta, vemos algumas bíblias, como a minha diz o presbítero, a outros diz o ancião. A minha diz ancião. E consideram que não terá sido o apóstolo João pela identificação da carta, etc. Mas eu sou da opinião de que foi João que escreveu. Na leitura desta carta nós vamos perceber porque é que eu pessoalmente acho que faço parte do grupo das pessoas que acredita que foi o apóstolo João que escreveu esta carta. Era uma carta circular, era uma carta pequena, como já foi mencionado, que cabia na folha de um papiro, portanto, para ser... Era tipo um memorando, para ser lida por todas as igrejas, e era um memorando. Não se esqueçam destas coisas, destes pontos-chave. Isto era o objetivo desta carta. E o que é que esta carta também revela? Revela que o ser humano é o mesmo desde há 2000, há 3000 anos atrás, há 200 anos atrás, o século passado, ontem, hoje, o ser humano é igual. E esta carta, assim como também vimos na primeira carta, revela que havia problemas na igreja. Nada de novo, não é? Havia problemas na igreja, havia situações que tinham de ser corrigidas e reportadas e tinham de ser corrigidas. Eu ia dizer addressed, não me lembro da palavra em português, mas pronto. Tinham de ser faladas e corrigidas. Então vamos lá. O presbítero ou o ancião, à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Ora, vamos parar aqui um bocadinho nos primeiros 3 versículos para dizer o quê? Realmente João aqui, e eu digo que é João, que se apresenta como um ancião, o presbítero. O que é que isto significa? João está na idade dos 80 anos, na casa dos 80. Portanto, ele é um irmão mais velho. Sabemos, sendo o apóstolo João, alguém que viu carne com carne, não é? Face a face, tocou em Jesus, viveu com Jesus durante o tempo de ministério de Jesus.
e é maduro, é uma pessoa já madura, uma pessoa idónea, uma pessoa já com alguma idade, mas também não é só idade de velhice, mas maturidade. A maturidade. E vamos ver como é importante a maturidade dentro deste tema ou dos temas que ele vai abordar aqui, nesta carta. E ele escreve esta carta, há aqui também duas ideias distintas. Uns dizem que esta carta foi escrita a uma senhora, a uma família específica, à senhora eleita e a seus filhos. Mas não se sabe, portanto, aqueles que defendem que é a uma família específica, não se sabe, não conseguem pôr o dedo na ferida e saber que foi àquela família específica que foi falado, que foi escrita esta carta. Há um outro grupo de pessoas que acredita que esta senhora eleita diz respeito à Igreja. E porquê? Entre outros temos, por exemplo, em 1 de Pedro, podemos ir lá no instante, é só umas páginas atrás, em 1 de Pedro 5:3. 1 de Pedro 5:13, peço desculpa, estava 5:13, só a olhar, né? que diz assim: a vossa coeleita em Babilónia vos saúda e meu filho Marcos. Portanto, João aqui fala à senhora eleita e Pedro refere-se, na carta de Pedro, obviamente, à vossa coeleita em Babilónia, e Babilónia era uma metáfora para a igreja em Roma, portanto ele estava a referir-se à igreja que estava em Roma, e ele usa este mesmo termo, a vossa coeleita, ou seja, a outra igreja que também foi eleita, foi feita filhas e filhos de Deus, não é? Que foram escolhidas em Babilónia, ou seja, em Roma. É a mesma linguagem que ambos usam, então acredita-se que há aqui um paralelismo e que ambos estão a usar a mesma palavra e que quer dizer a mesma coisa, quer dizer igreja. Mas independentemente de ter sido escrita a uma família ou a uma igreja, quis Deus que estivesse no cânon bíblico e é importante nós aprendermos. Acho que não é relevante perceber exatamente se foi uma mulher, se era a igreja, porque mesmo tenha sido para uma mulher, como por exemplo na terceira carta de João, que vamos ver que foi escrita ao amado Gaio, portanto a uma pessoa específica, não significa que a gente não aprenda desta carta, ok? Então, há coisas que eu já aprendi, tenho vindo a aprender. Não é que a gente não procure a verdade e que não procure saber mais, e eu adoro aprender e procurar saber mais, mas há coisas que sinceramente não vale a pena andarmos aqui a matar a cabeça sobre se é uma família. Em discussões. Nem entrar em discussões. Não, é uma família, não é a igreja. Pronto. De qualquer das formas, se era uma família de crentes, também faziam parte, também eram a igreja, ao fim e ao cabo. Então, é uma discussão quase sem muito fundamento, no sentido de não vale a pena. Agora, o que é que vale a pena começarmos a analisar? Que é importante permanecer. É isto que esta carta começa logo a falar. Diz assim: o presbítero, ou o ancião, à senhora eleita e aos seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Ou seja, aqui está a falar do mesmo tema que falamos, que João falou em 1 João, que é permanecer na verdade, permanecer na justiça, permanecer no amor, permanecer na verdade. Quando João está aqui a dizer aos quais amo na verdade, não significa que ele está a dizer eu amo-os mesmo muito. Não é isto, não é? Eu amo de verdade, é mesmo a sério. Não é este amo na verdade nesse sentido, mas amo na verdade. Eu os amo na verdade, aquele amor que já vos tenho vindo a falar, que nós temos pelos nossos irmãos, independentemente da denominação e da placa de igreja e do nome de igreja,
Porque eles fazem parte da nossa família. Porque ainda que aqui nós não nos reunamos no mesmo local físico e não nos reunamos dentro do mesmo edifício, que chamamos muitas vezes de igreja, quando isto tudo acabar, quando esta terra passar, quando este mundo acabar, nós vamos viver todos juntos. Não vai haver placa da igreja A ou da igreja B, nós vamos viver todos juntos. Jesus disse que nos ia preparar um lugar. E há muita gente, eu lembro-me de participar, uns por brincadeira e outros até mesmo, não, a minha moradia no céu vai ser assim, vai ser assado, porque Jesus foi-nos preparar uma morada, não é? E as pessoas pensam logo, morada, moradia, vivenda, luxo, uma piscina, e eu dizia logo, mas a minha não tem pó, porque não é? No céu é tudo ouro e tal, e não tem pó. Mas Jesus não estava a falar de ir construir casas para nós vivermos no nosso condomínio fechado. Não. O que é que essa palavra ouve-vos preparar morada? É preparar quarto, ou seja, a morada já existe, e a morada é a casa do Pai. E Ele vai-nos preparar quartos para nós, local para nós ficarmos, mas vamos ficar todos juntos, não vai haver separação. Não vai haver mais lágrima nem dor, nem causado pelos inimigos, porque eles não estarão lá, nem causado muitas vezes pelos nossos próprios irmãos, mesmo os que são da família. Nós sabemos que ser da família não nos isenta de sermos magoados e de magoarmos os que são da nossa família. Falando para a família de Deus, para a igreja, sermos irmãos em Cristo, infelizmente, magoamos e somos magoados. Mas tudo isso também vai acabar. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, mas de uma forma perfeita, como no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, nós nos vamos relacionar perfeitamente com Deus e uns com os outros. Sem lágrima e sem dor. Então, aos quais amo na verdade. Ou seja, porque aquela senhora eleita e os seus filhos, ou seja, a igreja ou a família cristã, segue a Cristo, João amava na verdade. Ou seja, é diferente de eu olhar para uma pessoa que passa na rua e que eu não a conheço de lado nenhum, e de uma pessoa que passa na rua que, apesar de eu não ter relacionamento com ela, eu sei que ela é crente em Jesus Cristo, é uma filha de Deus ou é um filho de Deus, e eu sou atraída e eu sinto uma empatia natural por sermos filhos do mesmo Pai Celestial. É isto que João está a dizer, eu os amo na verdade. Não é que as pessoas sejam perfeitas, mas é porque eles estão na verdade, eu os amo nessa verdade. É através desta verdade que nós devemos andar, na verdade de Jesus Cristo, então nós somos capazes de amar. Ok? Queres dizer alguma coisa? Não. Ok. Então, pronto. Versículo 2, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará connosco. E sabemos que Jesus não nos deixou órfãos, deixou-nos o seu Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade, disse ele, que estaria connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Ele está connosco através do Espírito Santo que nos deu. Ele está connosco. Por isso, graça seja convosco. Porquê? Porque se Ele está connosco, a graça está convosco. Amém. É uma certeza. Paulo, muitas vezes, no início das suas orações, começa graça e paz seja com todos, como que o início de uma oração precatória de pedir a Deus que assim aconteça. Mas João aqui fala de uma certeza, que a graça está connosco. A misericórdia e paz da parte de Jesus Cristo, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Essa graça já está connosco quando nós andamos na verdade e em amor. E isto leva-nos a algo muito importante, que é nós andarmos na verdade e no amor. O texto da verdade que, lá está, estão a ver já aqui a união de assunto, não é? De pontos em comum com a primeira carta de João, a verdade e o amor já começam logo no início da carta a ser alvo de observação. Porquê? Porque a verdade sem amor é crueldade.
A verdade sem amor fere. Mas amor sem verdade é hipocrisia. O amor sem verdade engana. E nós temos o exemplo de Jesus, o exemplo de Deus em Jesus. Jesus disse sempre a verdade, falou sempre a verdade. Muitas vezes, tomando o célebre exemplo da mulher apanhada no ato de adultério. E muitas vezes dizem, temos que ser mais como Jesus, perdoar. E obviamente, claro que sim. Não julgar, não atirar pedras, mas estender a mão e ajudar. Mas Jesus não foi conivente com o pecado da mulher. Ele não disse, está tudo bem, tu não fizeste nada de mal. Jesus disse, ninguém te condenou. Eu também não te condeno, porque ele tinha todo o direito de condenar, ele era perfeito. Ele perguntou, quem não tem pecado, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ele era o único que podia atirar Ele era a o pedra. único que podia atirar a pedra e ele disse, mas eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Porquê? Porque amor sem verdade engana. Eu não posso dizer, ou Jesus não poderia dizer àquela mulher apanhada no ato de adultério, não há problema, vai à tua vida, Deus é amor, Deus compreende as fraquezas, a carne é fraca, ou o que for que quiserem pôr aí. Mas Jesus não disse isso, não disse, eu não te condeno. Eu que tenho, o único que tem a capacidade e a autoridade para te condenar, eu não te condeno, mas digo-te, vai, não peques mais. Foste liberta por amor, mas a verdade é, não peques mais, não continues nesse tipo de vida. Então, porquê? Vemos situações, por exemplo, de relacionamentos entre pessoas, entre marido e mulher, entre pais e filhos. E esta autora, a Jen Wilkin, nós vamos ler o próximo livro, ela dá um exemplo muito caricato que eu me revejo nesse tipo de ilustração, que é aquela mãe que diz sim a tudo, porque é a mãe do amor, do relacionamento, do estar lá para os filhos, do apoiar todas as ideias e tudo aquilo que os filhos quiserem fazer, sem qualquer restrição. Não vamos amarrar e cortar as pernas à criatividade da criança, vamos deixá-la fazer tudo o que ela quiser. Não, se ela quiser correr e chafurdar na lama e pintar as paredes com esferográfica, não podemos matar a criatividade da criança. Se a criança quer pular em cima do sofá com os ténis acabados de vir da rua, deve fazê-lo para ser livre, de ser quem ela é. E depois há aquela mãe que é a mãe que tem regras, a chamada mãe militar, e que mal os filhos abrem a boca, já é não. Mãe pode, não. Mãe, não. Porque não. E pronto. É regra. Não importa o que é que vai ser pedido, o que é que vai ser exposto. É não. Tem que andar by the book, pelas regras. É pelas regras. E o que é que nós precisamos? Precisamos de equilíbrio. Precisamos de regras, obviamente, mas também precisamos de relacionamento, precisamos de amor. Há que haver um equilíbrio. E depois de ter os meus filhos, eu li sempre muito acerca disso, e uma vez eu li um livro, porque eu faço parte do Clube das Mães das Regras, obviamente, e uma vez eu li um livro, não me lembro qual era o livro, mas ele dizia assim: você diz não porque acha que isso é o melhor para o seu filho, ou diz não porque isso é melhor para si, é mais conveniente, porque depois não lhe vai dar trabalho a arrumar a porcaria toda e a limpar a porcaria toda que eles fizeram. E eu pensei, pois, se calhar a maior parte dos meus nãos são mais a pensar em mim
do que a pensar neles, que lhes vai fazer bem. Então nós precisamos de um equilíbrio da verdade e do amor, das regras e do relacionamento. Okay? E nisso temos o exemplo perfeito do Senhor Jesus. Não precisa, ai, a Madre Teresa de Calcutá, ai, Santo Agostinho, ai, São Francisco de Assis, ai, o pastor não sei das quantas. Tudo bem, pessoas válidas a quem nós podemos olhar e copiar os bons exemplos, mas não temos melhor exemplo de perfeito equilíbrio entre a verdade e o amor que o Senhor Jesus Cristo. É verdade. Ele é perfeito em tudo e é o nosso perfeito exemplo, como já estudámos também em Hebreus. Ele é melhor do que tudo. Ok? Avançando. Eu não sei se viste se alguém escreveu alguma coisa no WhatsApp. Acho que não. Para já ainda não. Oh, não. Foste tu que escreveste. Ok. A Beba confessou o pecado. Muito bem. Estás absolvida por confessares. Todos os outros vão pagar penitência. Estou a brincar. Ora bem, continuando. Versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento que já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, vocês percebem porque é que eu faço parte do grupo de pessoas que acredita que João, o apóstolo João, escreveu esta carta, porque vemos aqui novamente o mesmo tema, acabadinho de sair da primeira carta, entramos na segunda carta e vemos exatamente aqui o mesmo tema, andar na verdade, andar no cumprimento dos mandamentos de Deus e andar no amor, no teste do amor. Quando eu ando na verdade, quando eu ando a cumprir os mandamentos de Deus, então eu ando em amor para com os meus irmãos. Isto é importante. E eu gosto desta palavra aqui e ela é repetida ao longo da Bíblia algumas vezes. Paulo dá uma ilustração acerca de correr. Eu não gosto tanto de correr, gosto mais de andar, mas também compreendo porque o apóstolo Paulo tinha assim um feitio mais competitivo, mais aguerrido, e então, pronto, usou outras metáforas e outras comparações, etc. Ou analogias. Mas eu gosto deste termo, andar na verdade. Andar na verdade. Jesus diz que o caminho é estreito, não é? E então é mais fácil ter equilíbrio quando nós andamos, porque assim temos cuidado onde pomos os pés. E andar na verdade é um termo que nós vemos logo ali em Gênesis 5, onde diz que Enoque andou com Deus. Podemos ir lá até Gênesis 5. Gênesis 5. Okay. Vamos a Gênesis 5. Ora. É o primeiro livro da Bíblia. Exato. Gênesis 5 fica logo no começo da Bíblia. E diz assim no versículo 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Este andar com Deus é algo que significa viver a cumprir, a obedecer, em obediência a Deus. A obediência aos mandamentos de Deus. E andar é algo fantástico. Eu gosto imenso de andar.
Ainda esta segunda-feira fui andar com a Jéssica, depois de chegar do trabalho, decidimos ir andar e apanhámos uma molha juntas, porque choveu que Deus a deu. Mas habitualmente vamos andar e nós gostamos deste tempo, as duas, porque falamos muito. Andamos cerca de 1 hora e serve para nós conversarmos sobre muitas coisas, desde banalidades a coisas muito íntimas e profundas. E eu gosto deste tempo que tenho com a Jéssica, de andar com a Jéssica. Às vezes ela diz-me coisas que me fazem pensar, diz-me coisas que às vezes me faz mudar de pensamento, faz-me mudar de forma de agir ou forma de falar, mostra-me coisas que eu não tinha visto. Também vejo o coração dela, sinto o coração dela, percebo como é que ela está emocionalmente, enfim. E é isto que João está aqui a referir-se. Andar na verdade, ou como Enoque andou com Deus até que Deus o levou. Ele tinha uma intimidade e um conhecimento de Deus, era tão íntimo e tão genuíno que Deus o tomou. Não esperou que ele morresse, que o corpo dele envelhecesse e seguisse o processo normal, que Deus o tomou e ele não experimentou a morte. E outra pessoa que aconteceu, que a Bíblia refere andar com Deus, foi logo a seguir, foi o neto, acho que era neto ou bisneto, já não me lembro, acho que era neto, o Noé. O Noé, diz assim o versículo 9 do capítulo 6. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé era obediente a Deus, aos mandamentos de Deus. E vocês falam, como é que eles conheciam? Porque como podemos ver aqui em Gênesis, as pessoas viviam muitos anos. Então, a palavra falada, a oralidade, era uma das formas de manter a história viva, a história daquilo que Adão tinha conhecido. Não tinha passado assim tanto tempo, ainda havia pouco tempo desde Adão até Noé. E sendo que as pessoas viviam muito tempo, esta narrativa acerca de Deus e de como era Deus passava na oralidade. E Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andava com Deus. E o que é que nos é exortado aqui? Andar na verdade. Andar na verdade. Andar em obediência aos mandamentos do Pai. Assim como temos recebido o mandamento do Pai. Andar na verdade. E o que é? Lá está. A dualidade. Se eu ando na verdade, então eu vou andar em amor. Versículo 5 diz: então, agora rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento que já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Ou seja, isto é como, vamos dizer em português corrente, uma pescadinha de rabo na boca. Uma coisa leva à outra. Se eu ando na verdade, eu amo os irmãos. Se eu amo os irmãos, eu ando na verdade. Ou seja, eu obedeço a Deus, eu obedeço aos mandamentos de Deus. Na verdade é isso, andar com Deus, andar na verdade e amar os irmãos. Exato. E uma coisa boa das caminhadas é que nos fazem aumentar a resistência, a nossa caixa torácica, abre mais o nosso coração,
bate com um bocadinho mais de velocidade, e caminhar com Deus faz o quê? Faz também nós sermos mais resistentes. Deus amadurece-nos nesse andar com Deus, nesse caminhar com Deus, para nos preparar para o futuro. Quando eu vou caminhar com a minha filha, quando eu vou fazer as caminhadas com ela, o impacto não é apenas no momento, não só a respeito da nossa saúde, mas também a respeito das nossas conversas, não são apenas no momento. O impacto é dali para a frente, para o nosso futuro. Nós conhecemos-nos melhor através de nós andarmos juntas. Assim é quando nós andamos com Deus. A caminhada com Deus fortalece-nos e nos impacta para um futuro, para mais adiante nós conhecermos o caráter de Deus, nós percebermos que Deus nos preparou o endurance para algo que estava ali à frente. É isso que faz em nós o andar com Deus, o andar na verdade, o obedecer à verdade de Deus, aos mandamentos de Deus. Só que ler aqui, a Vanessa escreveu: o amor é a marca da presença do Espírito Santo de Deus em nós. O Espírito Santo é o elo de ligação, de amor mútuo entre os irmãos. É isso mesmo. É mesmo. Lá está. É o mesmo penhor que está em mim, está em ti, Vanessa, está na Veva, está no Pedro, e na Zélia, na Susana, no Hélio, enfim, em todos nós. Esse penhor está em nós e é isso que nos liga. É um elo invisível, lá está. Aquele testemunho que falámos, do testemunho da primeira carta, o testemunho de Deus é maior. É maior porque é o próprio Deus, é o penhor do próprio Deus no nosso coração. É isso mesmo. Vamos adiante. Versículo 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo. Pronto, lá vem os enganadores. Lá está. Podemos ver que a temática mantém-se aqui. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. E o anticristo, peço desculpa. Este tal é o enganador e o anticristo. Portanto, voltamos outra vez àquela questão do problema. O que é que havia? O gnosticismo. A questão de dizerem que Jesus não veio em carne, que era um espírito, veio em espírito apenas, parecia carne, mas não era carne. Então, João volta à carga. Há muitos enganadores que entraram no mundo, andam a dizer que Jesus não veio em carne, mas isto é alguém que é enganador e o anticristo, não é? Então o anticristo já veio, então afinal... não, é tudo o que é anticristo, contra Cristo. O espírito do anticristo está presente. Já está neste mundo. Está presente no mundo. Exatamente, já está neste mundo. E já estava nesta altura. Não precisamos estar à espera, porque ele já está presente. Já está, infelizmente. Então, versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Então, há galardão para nós à nossa espera. Há galardão. Então, se eu fizer mais, vou ganhar mais. Esse tipo de sentimento de querer mais, que o meu galardão seja maior do que o do meu irmão, isso é um sentimento que é aqui mesmo da terra. Mas como eu já falei de como vai ser no céu e que vamos estar todos juntos, acreditam que não vai haver esse sentimento de inveja, não vai haver lágrima, não vai haver dor, mas também não vai haver ódio, não vai haver guerra, não vai haver contenda, não vai haver inveja dos galardões dos nossos irmãos. Cada um receberá pelo justo juiz, pela mão do justo juiz, o seu galardão. Bem. Ok? Então, há galardão, sim. Há galardão, não que nós possamos fazer coisas para ganhar quero um galardão maior, então vou fazer mais, vou mais vezes à igreja, vou ler mais vezes a Bíblia, vou dar mais aos pobres, vou dar mais na igreja, vou distribuir sopa à noite, enfim, tudo isso é válido, nós podemos fazer tudo o que nós quisermos, mas em Efésios, no capítulo 2,
Efésios 2. Efésios 2. E é importante para nós não cairmos no legalismo de querer ganhar a nossa salvação por obras. Não é nada disso que João está a falar e que nós estamos a falar. Portanto, em Efésios, no capítulo 2, diz assim, versículo 8 ao 10, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus tem boas obras preparadas para nós andarmos nelas, para nós fazermos. E a nossa preocupação é só obedecer a Deus, fazer o que Ele manda fazer. E ponto. E este galardão receberemos da mão dele. Ele próprio já preparou as boas obras que ele tem para nós. Por exemplo, para muitas pessoas, uma das boas obras que Deus preparou é ser um bom profissional na área onde está a exercer a profissão, seja uma profissão com graduação, com um diploma ou sem diploma. Se é limpar as ruas da localidade, da cidade onde mora, então que limpe bem, que faça um trabalho de excelência. Se é atender alguém ao público numa loja, então atenda bem, seja simpático ou simpática, seja atencioso, seja cordial com a pessoa. Faça essa boa obra que Deus preparou para que ande nela. Se é ser mãe a tempo inteiro e estar em casa com os filhos, seja a melhor mãe que consegue ser. Estão a percebem-me o ponto, aquilo que está a falar. Portanto, Deus já preparou obras para nós andarmos nela. Não temos que procurar obras novas. Se quiserem procurar, procurem, mas é importante não deixarmos de fazer aquelas que Deus tem para nós fazermos e irmos procurar umas que Deus não tem para nós fazermos. Eu gostava de voltar a focar aquilo que João fala aqui, que é, acima de tudo, a obra principal que Deus já preparou para nós andarmos nela é andar na verdade e no amor. Andar na verdade e no amor, essa é a obra que Ele preparou. Por isso é que Ele diz aqui, olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. O que é que nós temos ganho? Nós não podemos perder o quê? Perder o foco de andarmos na verdade. Exatamente. E no amor. Não. E então há galardão para isso. Há galardão para quem anda na verdade e no amor. Exatamente. Temos o exemplo, por exemplo, dos heróis da fé, que aqueles que acreditaram e mesmo não vendo fisicamente o galardão, continuaram na sua fé e a obedecer a Deus. Lá em Hebreus fala disso. Versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Não tem a Deus. Ponto. Bem, isto não podia ser mais claro. Pronto. Está dito. João já disse, acabou. Seguindo, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. E isto é mais claro do que água. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Uau. Então, o que é que isto aqui quer dizer? Então quer dizer que nós não podemos ser hospitaleiros. Então nós não podemos receber pessoas em casa, por exemplo, que não têm o mesmo ponto de vista que eu, até mesmo descrentes. Até eu não posso receber descrentes em casa, eu não posso deixá-los dormir na minha casa. É isso que João está a querer dizer, visto que os judeus são um povo extremamente hospitaleiro e ensinados a ser hospitaleiro. A própria palavra de Deus faz parte da lei ser hospitaleiro, ou seja, faz parte de andar na verdade, ser hospitaleiro. E agora, João está aqui a dizer para nós não sermos hospitaleiros, sim e não.
Ele não está a dizer para nós deixarmos de ser hospitaleiros com quem não pensa igual a nós. Ele está a dizer para nós não sermos hospitaleiros àqueles que vêm com falsas doutrinas, os falsos mestres, aqueles que se dizem ser de Cristo e não o são, e pregam aquilo que é contra Cristo, que é anticristo, que não é a verdade. Esses, e obviamente que fala dos gnósticos e dos docéticos, falsos profetas, falsos mestres, é isso que João está a falar. Isto porquê? Porque era importante, neste tempo não havia hotéis 5 estrelas, nem 4 estrelas. A hospedagem era feita em comum, ou seja, as pessoas não estavam em seus quartinhos separados. Não, a hospedagem era como um quarto e camas e toda a gente ali junta, quer se conhecesse, quer não. Então muitas vezes o que é que se procurava ao caminhar-se de terra em terra, ao fazer viagens? Ficar em casa de conhecidos, de pessoas conhecidas, de amigos. E portanto a hospitalidade deveria ser praticada, era mandamento, devia ser praticada. Agora o que é que João está a dizer aqui? Que quem é hospitaleiro para falsos mestres, para quem prega falsas doutrinas, para quem diz ser de Cristo, mas na verdade não é, tem más obras, então não devemos ser hospitaleiros, não devemos receber em nossa casa essas pessoas que são contra Cristo abertamente pela sua doutrina, por aquilo que ensinam e por aquilo que praticam, pelas suas más obras. Ok? Então, é isso que João está a dizer. Não está a dizer agora o teu amigo que é descrente não pode dormir lá em casa, não podes receber, ou se ele estiver numa aflição e estivesse em casa, que não o podes receber. Não é isso que João está a falar. Estamos a falar aqui sobre andar na verdade e portanto, de ter uma posição contra aquilo que vem contrariar a verdade. Versículo 12. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Ora, versículo 12. E eu gostava de ler para vocês uma estatística. É importante, aquilo que João está aqui a falar são duas coisas extremamente importantes: andar na verdade e andar em amor. Obedecer a Deus, cumprir os mandamentos de Deus e obedecer ao mandamento do amor, de amarmos uns aos outros. Mas não era só isto que João queria falar. Mas ele não quer fazê-lo através de papel e tinta. Porquê? Porque a comunicação não é dada só através das palavras. Há um estudo feito pela Universidade da Califórnia que diz que 58% da comunicação é feita através da linguagem corporal. Da linguagem corporal. Mais de metade da comunicação é feita pela linguagem corporal. Eu acho engraçado porque tu, quando te zangavas, porque agora já não te zangas. É muito raro. Mas quando se zangava com os nossos filhos e estava com aquela vontade de chegar a roupa ao pelo, ele colocava a boca assim. Fazia isto quando estava com vontade. E uma vez ele estava a fazer algo, mas também é uma expressão que faz quando algo está a ser difícil ou exige muita concentração, e ele também faz. E um dia um dos meus filhos, já nem me lembro quem, não sei se foi a Jéssica, eu acho que foi a Jéssica, mas pronto, não interessa. Ela viu o pai, um dos nossos filhos viu o pai estar a fazer esta expressão e perguntou: pai, vais-me bater?
Pois, até pareceu era um carrasco. Não era, mas porquê? Porque lá está, a linguagem corporal comunica mais do que as próprias... Tu não estavas a dizer nada, tu não estavas zangado, não estavas a dizer... Estavas concentrado, mas fizeste uma expressão a que era associada a quando tu estavas zangado com eles e bem, mesmo não havendo palavras, a linguagem corporal comunicou algo. E um dos nossos filhos ficou logo em sentido se aquilo ia correr mal para o lado dela. Mas, porquê? Porque 58% da comunicação é feita em linguagem corporal. 35% é o tom vocal, é o ênfase que se dá às palavras. E apenas 7% é o real conteúdo da mensagem. É o real conteúdo da mensagem. Apenas 7%. Então, eu lembro-me uma vez eu escrevi um e-mail em resposta a um pastor. Não, já sabes o que é? Oh, não, estás a lembrar de outra coisa. Acho que estou-me a lembrar, mas estou-me a lembrar de outras coisas. Sim. Uma vez havia um assunto que eu tinha de tratar e estava no processo de ser tratado. Entretanto, eu estava no Brasil, tínhamos viajado até ao Brasil a trabalho, né, da igreja, e esse pastor manda-me um e-mail a dizer certas coisas e eu respondi e depois disse, e eu não estou aí, disse qualquer coisa e eu não estou aí, como eu escrevi assim e eu não estou aí. Aquele pastor ficou chateado comigo. Por causa do meu e-mail. E eu fiquei espantadíssima porque o meu e-mail não tinha nada de mal. Eu reconheci a questão que ele estava a dizer e disse, mas naquele momento eu não estava lá, estava no Brasil, então não poderia adiantar muito mais o nosso trabalho. E ele, ao ler o meu e-mail, interpretou como aquela música. Tô nem aí. Ou seja, vira-te, porque eu não estou a ligar nenhuma, quero lá saber da cena. E eu, quando ele finalmente me comunicou o que é que ele tinha entendido do meu e-mail, eu fiquei, não, mas nem pensar numa coisa dessa. Alguma vez eu ia dizer uma coisa dessas, mesmo que pensasse, nunca ia dizer. Faltou o tom. Faltou o tom no e-mail. Lá está. Porquê? Não sei, porque nós lemos com o nosso tom. Às vezes lemos, esta pessoa está a escrever assim. Mas deve estar zangada comigo. Mas porque nós estamos a ler com essa ênfase. Sim, na nossa voz. E às vezes quando estamos a ler a Bíblia também pensamos que Deus está zangado quando não está. É como Deus. Adão, onde estás? Onde é que tu andas, Adão? Onde é que estás, meu malandro? Quem é que te disse que estavas nu? É muito... Eu já li a Bíblia assim, já li Gênesis assim e outras passagens. Mas... E se nós lêssemos Adão, onde é que tu estás? Anda cá ter comigo, o que é que se passa? Não te encontro. Ai, estou nu. Agora lembrei-me de outra, parece quando nós recebemos as cartas da autoridade tributária ou cartas da Segurança Social, a gente fica... Muita gente fica a pensar assim, que amanhã vou preso. É o tom, mas pronto. É o tom. Então mas este estudo é fantástico, o que tu acabaste de dizer. Sim, porque é importante, a nossa comunicação é muito importante e então há coisas que devem ser ditas face a face e não por escrito. E nós hoje estamos a falar de um tempo, aqui a carta está a falar de um tempo onde o Império Romano tinha já criado algumas infraestruturas e tinha estradas já feitas, onde as pessoas, que as pessoas percorriam, vai-te rir, aqui estás de castigo, as pessoas já percorriam de uma cidade para outra, de uma terra para outra, através, portanto, e já as ideias andavam a proliferar, não é? E havia tais coisas que João queria falar com aquela família ou com aquela igreja que não poderia ser através de uma carta, mas ele queria sentir as pessoas com quem ele ia falar e queria que eles sentissem-no
ao ele falar, porque ele sabia que a comunicação não era só aquilo que ele escrevia, mas a sua linguagem corporal e a sua ênfase nas palavras, o importante é a comunhão, estar presente, não é? Exatamente. Estarmos presentes. A tecnologia atualmente, naquele tempo era as cartas, atualmente é o que estamos a fazer aqui, transmitindo online, é os e-mails, é o WhatsApp, mas faltando a presença, faltando o que a Célia está aqui a falar, fica manco a comunicação. Então, estando junto, tendo comunhão, é tão importante. Então, tão importante. E João mostra-nos que há coisas que têm de ser faladas e que são importantes para ser faladas, mas são importantes para ser faladas face a face, que não devem ser faladas de outra forma, a não ser face a face, para que a pessoa receba na totalidade a mensagem que vai ser transmitida, seja aquilo que for, seja corrigir um relacionamento, falar a verdade naquele relacionamento, ou então se calhar necessita de mais amor aquele relacionamento, e isso necessita de ser ao vivo e a cores, face a face, para perceber a intenção do coração da pessoa. E ele termina a dizer, para que o vosso gozo seja cumprido. Ou seja, eu percebo que esta carta tem um tom um bocadinho corretivo, não é? Lembrem-se disto, atenção, estas coisas todas, mas eu penso que era por um fruto de um coração com preocupação e amor e cuidado para com os irmãos, para com a Igreja de Cristo. E por isso é que ele diz, para que o nosso gozo seja cumprido, para que vocês percebam que tudo aquilo que eu vos falo é por amor. Como ele diz, aos quais amo na verdade, que é versículo 1. E por fim, saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Poderia ser a tia, mas também poderia ser outra igreja onde João estava, onde João pastoreava e era a sua igreja local, que manda saudações a esta outra igreja para quem a carta foi escrita. Amém. Muito bem, deixa só aqui ler, a Vanessa continuou a escrever, Hebreus 12, 1 e 2, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Amém. Olhando sempre para Jesus. O irmão Fernando Mesquita diz que a imagem parou, já está bem, já recuperou, e a Zélia diz que está tudo ok. Muito bem. E pronto, esta parte final de facto foi muito engraçado, porque eu fiquei a lembrar-me aqui de várias coisas, e esta da comunicação corporal, linguagem corporal é muito engraçado. E agora a minha linguagem corporal é que está a precisar de caminha. Precisamos descansar. A minha desde que começou. E vocês também. E vamos orar já e vamos dar por finalizada a transmissão. Mas desejar a todos um bom descanso. Até domingo, e que Deus vos abençoe ricamente. Amém? Pai, no nome de Jesus te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esta carta de João, que é tão fantástica. Mais uma vez nos lembra esta grande verdade de que precisamos de ter este equilíbrio entre o amor e a verdade. Andar na verdade e andar no amor de Deus. Eu te agradeço por tudo. E te peço a tua graça, a tua proteção sobre a vida de todos os nossos irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Pronto, meus amados,